Olá! Se você chegou até aqui, seja bem-vinda. Eu quero te dizer que hoje eu quero falar diretamente ao seu coração, mamãe. Fica aqui até o final, que você não chegou aqui por um acaso. Hoje nós vamos meditar em uma das promessas mais lindas da palavra de Deus, que se encontra lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 40, que diz: Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem força. Perceba, mamãe, que Deus, ele não começa dizendo: eu fortaleço os fortes. Ele simplesmente fortalece os que estão cansados, né? Porque Deus, ele sabe que sim, existem dias em que uma mãe simplesmente ela não consegue mais. Ela simplesmente paralisa. O cansaço chega muitas vezes a nos paralisar. E Deus conhece exatamente o cenário que você está passando. E existe uma mentira que muitas mães acabam acreditando, que elas precisam dar conta de tudo, como se fossem super-heroínas, né? Que elas precisam ser esposas perfeitas ou mães perfeitas, dona de casas perfeitas, uma profissional perfeita, dar conta de tudo, né? Aquela mulher, mais uma vez, super heroína, super mulher maravilha, né? E ainda assim, sorrir o tempo todo. Mas o que eu quero te dizer é que Deus, o nosso Deus, ele nunca nos exigiu perfeição. Perceba, Deus, ele vai nos oferecer a presença dele. O profeta Isaías, ele diz que até os jovens se cansam, até aqueles que parecem fortes, até aqueles cheios de energia, sim, todos eles se cansam. A diferença não está em quem nunca fica cansado, e sim ela está em quem sabe aonde buscar forças. Perceba esse detalhe que Deus está falando aqui nesse vídeo. E olha, quando fala sobre esperar, não é sobre ficar parado, tá? Quando nós lemos lá em Isaías, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Às vezes nós, na nossa pequena sabedoria, nós simplesmente pensamos que esperar significa não fazer nada. Mas, nesse contexto bíblico, esperar é confiar, mulher. É continuar caminhando, sabendo que Deus está sim trabalhando. É dizer: Senhor, eu não consigo sozinha, mas o Senhor consegue. É exatamente como uma criança que estende os braços para ser ali carregada pelo seu pai, pela sua mãe. Ela não precisa provar que ela consegue caminhar. Ela simplesmente confia no seu pai, na sua mãe. E deixa eu compartilhar algo com vocês. Hoje pela manhã, enquanto eu fazia ali meu devocional, Deus colocou uma amiga muito querida no meu coração. E ela simplesmente acabou de dar luz. Ontem à noite ela ganhou o seu filho. E aí eu enviei uma mensagem a ela dizendo algo que agora eu quero compartilhar aqui com todas vocês que estão assistindo esse vídeo. Eu disse assim: olha, Deus, ele vai renovar as tuas forças. Presta atenção no que eu estou te falando. Ele vai fazer de você, e eu declaro sobre a tua vida agora, uma mãe águia. Todos os dias o Senhor, ele vai te encher para transbordar na vida do seu filho, para transbordar dentro da sua casa, no seu lar. Eu quero te dizer que você não vai viver com as suas próprias forças. É o Senhor quem vai renovar você diariamente. Enquanto eu escrevi aquelas palavras para ela, eu percebi que elas não eram apenas para ela, mas ela era para eu entregar para todas vocês, mães. Porque talvez Deus também esteja dizendo isso aqui para você hoje. A Bíblia diz: eles subirão com asas como águias. Olha só, a águia, ela possui uma característica que é impressionante. Quando as correntes de ar sobem, ela não desperdiça a energia, batendo as asas sem parar. Ela aprende simplesmente a usar o vento ao favor dela. Enquanto outras aves lutam contra a tempestade, a águia, ela simplesmente sobe acima dela. E que visão maravilhosa, não é verdade? Porque Deus, ele não prometeu que nunca haveria tempestade. Ele simplesmente prometeu
força para atravessar a tempestade. Quero que você pense em Joquebede. Ela recebeu simplesmente a ordem que os meninos hebreus deveriam morrer. E o seu filho era hebreu, né? Imagina o medo daquela mãe. Imagina o coração dela. E ela fez exatamente tudo que ela podia. Ela simplesmente escondeu o seu filho. Ela preparou ali um cesto e ela colocou o filho dela nas águas. E depois disso, ela simplesmente precisou confiar no Senhor. Ela não podia controlar as águas daquele rio que ela tinha acabado de colocar o seu filho, mas ela confiou naquele Deus que controlava. E talvez, mulher, hoje existam situações na tua vida que você também não controla. O futuro dos teus filhos, a escolha dos filhos, as dificuldades que você talvez esteja passando no quesito financeiro. Mas eu quero te dizer que o mesmo Deus que conduziu aquele pequeno cesto continua governando todas as coisas. Glória a Deus. Aleluia. Outra mulher que eu sempre gosto de citar aqui nos meus vídeos, que a história dela é magnífica, né? E dá para ser usada em muitos, inúmeros cenários na nossa vida. É a história de Ana. Ana, ela simplesmente conhecia o cansaço da alma. Ana chorava, Ana orava, Ana esperava. E Deus a respondeu. Depois que o seu filho Samuel nasceu, ela não apenas recebeu um filho, ela simplesmente decidiu entregá-lo totalmente ao Senhor. Esse é o poder das mães que entendem que filhos, eles são presentes. E mulheres de fé entendem que filhos, eles são primeiramente de Deus. Depois, né, nossa, é como se fosse, eu sempre digo também nos meus vídeos, como se fosse uma parceria que Deus faz conosco. E Deus conta conosco nessa terra para criar esses filhos para Ele. E Maria, não podia deixar de citar, né, como não lembrar, de Maria, né, que recebeu um chamado enorme, criar o nosso Salvador. Ela provavelmente também teve muitas noites sem dormir, com certeza, né? Ela também precisou aprender inúmeras coisas, né? De modo natural. Também precisou, com certeza, confiar no Senhor. Mulheres, mães, a maternidade, ela nunca foi fácil, nem para Maria, nem para Joquebede, nem para Ana. Mas o que eu quero te dizer nesse vídeo é que Deus nunca deixou de estar presente. Aleluia. Como eu falei lá no início, talvez você esteja aqui nesse vídeo muito extremamente cansada. Não sei, mas o Senhor sabe. O que eu quero te dizer é não desista. Não desista. Ore. Leia a palavra de Deus. Adore, mulher, enquanto você lava sua louça, enquanto você está lavando a roupa do seu filho, enquanto você amamenta. Adore enquanto você prepara a mamadeira. Adore enquanto você dobra as roupas. Adore, mulher. Transforme a sua casa em um altar. Isso é o que eu quero te passar nesse vídeo. Porque mães que adoram, elas criam filhos que aprendem onde encontrar esperança. Deixa eu te falar, trazer uma reflexão. Os seus filhos, com certeza, nunca vão lembrar de todas as refeições que você preparou, mas tenha certeza, eles jamais esquecerão de uma mãe que orava por eles. Eles jamais esquecerão de uma mãe que dizia, vamos falar com Jesus hoje? Você já agradeceu hoje pelo dom da vida, né? E isso é muito poderoso. E não é que ele não vai lembrar da sua comida, tá? Ele sempre lembra daquela comida preferida, do tempero, mas as coisas do céu, elas permanecem. Como diz lá em Colossenses, capítulo 3, diz, para não olharmos para as coisas da terra, e sim para as coisas do céu. É o contrário, olhe para as coisas do céu, não para as coisas que são dessa terra. E eu quero terminar esse vídeo fazendo a mesma declaração que eu fiz ainda há pouco no meu devocional para minha amiga, mas agora ela é para você. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro sobre a sua vida que o Senhor, Ele renova hoje as suas forças. Você não será apenas sustentada pelo teu café, nem apenas pelo teu descanso. Você será sustentada pela graça de Deus, mulher. Você voará
tão alto como uma águia. Você correrá, mulher, e não ficará exausta. Você caminhará, mamãe, e não desfalecerá. Aleluia. Porque não será pela sua capacidade mental, pela sua força física, será pelo Deus que fortalece os que estão cansados. E quando você achar que chegou ao seu limite, você, mulher, mamãe, descobrirá que a força de Deus, ela ainda não chegou ao fim. Aleluia, glória a Deus. Receba essas declarações e agora eu vou fazer uma oração final por você. Você apenas receba aonde você estiver. Pai amado, hoje aqui diante de Ti, eu quero colocar cada mãe que está assistindo esse vídeo. Senhor, Tu conheces o cansaço, Tu conheces a necessidade da Tua filha, que ninguém vê, as lágrimas derramadas, Senhor, no silêncio, nas madrugadas, as preocupações guardadas, Senhor, dentro do coração dela. Pai, cumpre hoje, Pai, a Tua palavra, fortalece a cansada, Senhor, dá vigor àquela que já não encontra, Senhor, mais força em si mesmo. Pai, ensina-nos, Senhor, a esperar em Ti, a confiar em Ti, a descansar na Tua fidelidade. Que cada mãe, Senhor, seja renovada diariamente pelo Teu Espírito. E como a águia, Senhor, ela encontra em Ti o impulso para continuar voando acima das tempestades. E que os nossos filhos possam ver em nós não só uma força humana perfeita, mas uma fé firme que Deus nunca falha. É o que eu oro nesse vídeo e que eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. E se esse vídeo te alcançou, não te esquece de curtir aqui esse vídeo aqui embaixo, que isso ajuda o YouTube a entregar para mais mães e mais mulheres que precisam dessa palavra. Não se esquece de inscrever aqui no canal para você receber mais palavras edificantes como essa e que o Senhor continue te abençoando na tua maternidade, em nome do Senhor Jesus, e que a sua maternidade possa florescer para a glória de Deus Pai. E então, mulher, eu te espero no próximo vídeo. Deus te abençoe. Até mais.